Olá, a graça e a paz de Deus. Seja bem-vindo a esta mais uma aula, do nosso estudo bíblico. Que Deus te abençoe, que nós possamos conhecer mais a Deus. Nós estamos estudando panoramicamente o livro de Gênesis, toda a Bíblia, especificamente o livro de Gênesis, e nestas aulas temos nos aprofundado em mais alguma coisa. Dividimos o livro de Gênesis em 4. Então, nós falamos sobre o período da eternidade anterior ao Gênesis. Nós falamos na semana passada sobre o capítulo 1 ao 11, que seria esse início da criação. E nós vamos agora falar dessa terceiro bloco, dessa divisão do livro de Gênesis que nós propomos aqui, para didaticamente poder falar um pouco mais dos aspectos do livro. E nós vamos do Gênesis capítulo 12 até o 37. 36 e 37. E que Deus te abençoe. Então pega a sua Bíblia, abra ela aí, deixa ela no jeito, para a gente poder estudar junto, conversar junto e falar a respeito de Deus. Nós queremos conhecer a Deus, queremos que Ele seja conhecido em nós e através de nós. Que Deus te abençoe. Vamos lá então? Então, essa terceira etapa do livro de Gênesis, ela vai contar para a gente a história patriarcal, certo? Adão já é considerado um dos patriarcas, Só que a gente vai enfatizar em Abraão, em Isaac e em Jacó, que são apresentados para nós do capítulo 12 ao 36, certo? E aqui eu coloquei assim no texto: as vidas de Abraão, Isaac e Jacó fornecem muitos vislumbres sobre o modo pela qual Deus, mais tarde, usaria Israel como seu instrumento de redenção. Em Israel, as suas promessas de terra e numerosos descendentes, por meio da aliança, foram passadas pela fé de geração em geração. Então, a gente tem Abraão. Abraão, ele dá o início ao povo que Deus estava formando, e ele passa o ensino para Isaac, e ele vai dar essa sequência através de Jacó. Em Jacó e dos seus filhos é que ele se torna um povo mais numeroso, Então você vai ver que Abraão e Isaac, eles são menores, a quantidade de pessoas que eu digo, mas em Isaac realmente é uma multidão, Abraão, ele já tinha um povo numeroso, Isaac herdou isso, mas é muito pouco comparado ao que acontece depois e ao que vai acontecer no Êxodo, que ali já são, pelo cálculo que a gente faz, de em torno de 2 milhões de pessoas. É um exército mesmo grande, e com homens, mulheres, crianças envolvidos, e animais, e muito mais pessoas relacionadas. O texto em destaque, nós colocamos aqui Êxodo 3:6, e eu vou te falar o porquê esse texto é tão importante. Êxodo 3:6 disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então, até Gênesis 11, não existiam nomes de pessoas por quem Deus se faria conhecido dizendo eu sou o Deus dele. Ele não fez isso com Noé. Eu não sou o Deus de Noé, falando para o povo lá na Torre de Babel. Ele não disse isso para antes, eu sou o Deus de Adão, Ele começou em Abraão, em Isaac e em Jacó um projeto de formar uma nação para que as outras nações olhassem para Israel e quisessem este Deus de Israel. Que as outras nações olhassem para Israel e quisessem ser como Israel. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de escrever um livro, e nesse livro, falando sobre os métodos missionários do apóstolo Paulo, mas no primeiro capítulo eu vou trabalhar bastante nesse livro a questão de Israel, desse povo, e como que ele chegou até, para poder chegar até no contexto lá de Paulo. Mas em algum momento a gente fala justamente isso. Houve uma confusão, que já aparece inclusive na Bíblia, no povo de Israel, de achar que eles eram povo eleito, escolhido, eles eram mesmo,
mas que os outros povos deveriam ir todo mundo para o inferno. Todo mundo deveria queimar. O resto do povo é tudo gentil, é tudo povo leviano, é tudo povo que não quer saber de nada. Nós somos melhores, nós temos uma alimentação correta, nós temos vestimentas corretas, nós temos uma religião correta, nós seguimos ao Deus correto, e todos os outros povos são errados e eles têm mais a que se explodir. E nunca foi essa a proposta. A proposta de Deus, de ter um povo escolhido, de ter um povo eleito, de fazer essa eleição de pessoas através da vida, iniciando através de Abraão e sua família, era para que as outras nações se voltassem para Deus. Ok? Existiu algum processo antes, relacionado ao Gênesis 1 ao 11, sempre de forma global, e aí nesse segundo momento Deus fala, eu vou pegar uma pessoa, essa pessoa vai ter um número muito grande de filhos. Eu vou mostrar para ele, inclusive, que ele não tem essa numeração de filhos por conta dele mesmo, né? Tanto que Abraão vai ter filhos só na velhice, para Deus mostrar, fui eu que fiz. E ele vai formar um povo para que nós olhemos para esse povo e nós possamos desejar o Deus desse povo, que esse Deus seja o nosso Deus. Nós hoje, aqui no Brasil, dos que não são judeus, como é o meu caso, e de muitos no nosso contexto, aqui na nossa cidade, nós não somos judeus. Então nós somos gentios, nós fomos enxertados na videira, nós fomos recebidos na família de Deus, nós fomos adotados para fazer parte dessa família. Então nós, nesta adoção, nós fazemos parte das bênçãos do Pai. Nós não recebemos uma bênção, meia bênção. Nós não recebemos parte da herança. Nós recebemos toda a herança que Deus guardou para o povo judeu. Nós recebemos toda a herança que Jesus tomou para nós. Nosso irmão mais velho, Jesus. Nós fazemos parte de um projeto grande e maior de Deus, que começou com o povo judeu, que começou com Israel e alcança as nações do mundo. Essa é a proposta, essa é a ideia. Nós fazemos parte disso. E parte de algo que começou em Abraão, lá no início do processo. Então, o Gênesis 12, a gente mostrou na aula passada um globo girando aqui, lembra? A gente estava dizendo que era toda a terra. E agora, nesse momento, não sei se está muito bem para ver, mas aqui nós temos a África, né? Ali a Ásia, e tem uma bolinha aqui no meio. Ó. Essa bolinha é o Oriente Médio. E Deus olhou por toda a terra, e se fosse eu e fosse você, a gente ia falar assim, Deus, tem os lugares mais bonitos? Você fez os lugares mais bonitos, é o Brasil mesmo. Não sei, talvez uma região da Austrália, ou talvez a Grécia mesmo, né, com toda aquela aparência linda, ou talvez, não sei, a América, ou outro lugar da América, ou a África com toda a riqueza que ela tem, e o Senhor vai iniciar esse projeto no Oriente Médio, nesse lugar, e é coisas que a gente brinca, né, questionando, lógico, é uma brincadeira, um questionamento, porque Deus olhou por todo o globo e disse, é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou chamar alguém, é aqui que eu vou trabalhar o início para que todos olhem para aqui, para esse lugar. É certo falar para aqui? Não. As pessoas olhem para este lugar e me queiram e me desejam. Em Apocalipse, a palavra vai dizer que a nova Jerusalém vai descer do céu e ela vai descer onde é a atual Jerusalém. Então, Deus olhou para aquele lugar, né? E para todo o território de Israel, deu para Abraão, e como ele se dissesse em Apocalipse, e ali eu vou morar, ali vai ser o lugar depois da minha habitação na eternidade. Então, Deus olhou para aquele lugar e quis que tudo acontecesse ali. E Abraão, ele estava em Harã, ele morava numa cidade chamada Harã, que é perto do que depois a gente conheceu como Babilônia, é uma região próxima, que hoje é onde seria o Irã, né, também. E ali
ele morava numa cidade grande, numa metrópole. Era uma cidade grande, proporcional da época. E ali ele começa a formar uma família. Ele tem o pai dele, chamado Tera, né? Ele tem esposa, ele tem um cunhado, né? Ele tem uma outra família, todo um grupo vindo da linhagem do seu pai. De Abraão até Noé, isso. De Abraão até Noé são 10 gerações, 10 ou 11 gerações. A gente vê isso no livro de Lucas. E depois de Noé até Adão, quase 10 também gerações. Então, de Noé, depois dessa divisão que teve dos filhos, Sem, Cã, cada um foi para uma região, e ali foi multiplicando. Então, passou um bom tempo até chegar em Abraão. Então, já tinha uma população, já tinha uma cidade, e Deus olhou para Abraão, e o versículo 12:1 fala: ora, disse Abraão, sai da tua terra, tua parentela. Então você não vê, de repente, Abraão, Senhor, me leva para o meu propósito. Às vezes que a gente ora, né? Eu oro. Senhor, me leva para um lugar, me leva para as nações, né? Não existia. Abraão, ele estava estabelecido, ele tinha já alguma propriedade, já tinha alguma coisa naquela terra. E Deus fala com ele, dando uma ordem, e Deus inicia aquilo. Isso é importante reparar no texto também. Assim como Deus deu o filho a ele, mostrando que foi ele que deu, né? Deus deu o filho para a esposa que era estéril e já era idosa. Ele também mostra aqui no início do capítulo 12 que ele chamou, Deus chamou. Deus olhou e falou: Abraão, sai da tua terra. E Abraão obedeceu e correspondeu, né? Então, aqui eu coloquei do Gênesis 12 ao 36, nós temos Abraão, 2000 anos, né, já teria se passado após a criação, 400 anos após o dilúvio. Então pensa em 400 anos daqui para trás, nós estamos no ano 2020, quase perto aí da descoberta do Brasil, é bastante tempo, 400 anos é um bom tempo, está tudo bem. De Harã até Canaã, que foi o trajeto que ele fez, são cerca de 650 quilômetros. Bauru, Rio de Janeiro, vai dar uns 720, se eu não me engano. Então, acho que Bauru, Belo Horizonte. Bauru, Belo Horizonte, a gente vai ter algo em torno de 650, 700 quilômetros também. E nesse contexto, Abraão, ele vai começar a caminhar por toda a terra. Ele viaja por todo o território e ele vai marcando, né? Existiam formas de estabelecer isso. Você fazia um poço, você fazia um altar, você já colocava alguém morando naquela região. Então, Abraão já fez algumas coisas, inclusive um altar foi onde ele iria sacrificar o filho e depois sacrificou o cordeiro. Então, existia esse estabelecimento de lugar, né? Marcar o território como sendo seu. E não só isso, a Bíblia vai falar que Abraão, ele comprou terras. Então, tinha lugar que tinha gente morando. E Abraão, ele passa por alguns conflitos, e inclusive relacionado a Ló, né? Querido Ló. Graças a Deus pela vida de Ló, porque fez Abraão crescer muito e vencer batalhas. Só que uma coisa que está relatada na história de Abraão, que é o que eu queria trazer, um destaque, que está no capítulo 14, mais lá para o versículo 12 em diante, Ló, ele é levado preso por um exército inimigo, por um rei, por um grupamento inimigo. E ele é levado preso e Abraão fica sabendo, e Abraão junta um exército e vai resgatar Ló. Abraão, ele vence com um exército e vence esses reis e resgata Ló. E tudo que Abraão resgatou e ele venceu nessa batalha, veio como despojo de guerra para ele. Nesse caminho de volta de Abraão, ele encontra com um personagem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é um grande mistério na Bíblia. Você vai ver várias explicações a respeito dele, várias histórias relacionadas a ele. Você vai ter gente falando que ele era um rei de um território chamado Salém, e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, era possível você conhecer a Deus fora de Abraão, né?
lógico, porque você tinha vindo de Noé e você tinha todo mundo vindo de Adão. Então, ele era um sacerdote. Abraão encontra com ele e dá 10% de todo o despojo de guerra para esse rei. E esse rei oferece pão e vinho e eles celebram. E a história, esse é o ponto da história. Existe uma segunda visão que fala que essa história de Melquisedeque, você percebeu que eu falei rei, falei Salém, que é o mesmo lugar de Jerusalém. Salém quer dizer paz, Jerusalém quer dizer terra de paz. Então, ele era rei de Salém, que depois se tornou Jerusalém. Ele recebeu o dízimo, ele recebeu essa oferta, e ele repartiu pão e vinho com Abraão. Aí você fala, uau, isso está me mostrando alguém. Eu conheço alguém que bate com essa história. E sim, né? Então algumas pessoas vão olhar para isso e vão dizer, isso aí estava apontando para Jesus. Assim como o cordeiro sacrificado, puro, limpinho, bonitinho, tinha que ser assim para poder o sacrifício Deus aceitar, apontava para Jesus. Ok, isso são figuras, né? É dito na Bíblia como figuras. Mas existe uma terceira opinião, que é a que eu gosto e que eu compactuo, que para mim e para algumas pessoas muito queridas, Melquisedeque não era só um rei aleatório de uma terra chamada Salém. Melquisedeque não foi só mais um dos reis que estavam ali, alguns guerreando contra Abraão e outros vendendo terra e outros se aliançando. Melquisedeque não foi um rei que vendeu Salém para Abraão com esses 10% de dízimo. O dízimo não foi uma compra, o dízimo foi uma oferta. Então, para mim, e eu creio nisso, e eu creio nesse mesmo aspecto em outros lugares, no livro de Gênesis, em toda a Bíblia, Melquisedeque é o que nós chamamos de teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação física, presente de Deus, especificamente a pessoa de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento. Eu creio. Eu creio exatamente nisso. Eu creio que o quarto homem na fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, era Jesus Cristo de Nazaré. Já era uma teofania se manifestando ali. Eu creio que o anjo que apareceu para Abraão, falando da destruição de Sodoma e Gomorra, e que Abraão ficou conversando depois, as pessoas dividem. Não, ele falou com o anjo e depois ficou falando com o Senhor em um outro momento, falando, se tiverem 50 justos, se tiverem 40 justos. Não, você lendo o texto, eu creio, lendo o texto, que ele começa a conversa falando com esse anjo, que é a teofania, é a presença de Jesus Cristo para ele, e ele continua conversando com esse mesmo Jesus, com esse mesmo anjo chamando ele de Senhor, e falando, se tiverem tantos justos em Sodoma, se você não destrói lá. Ele estava justamente advogando a favor de Ló. Você viu que ele salvou Ló? Em várias situações, né? Inclusive na hora que eles estão brigando, os pastores de Abraão e de Ló, por conta do terreno, e eles falam, nossa, mas tem tanto terreno, por que a gente está brigando aqui? Faz o seguinte, Ló, vai para um lado, do lado que você escolheu, eu vou para o outro, né? E nesse momento eles estavam ali em Israel, e Ló olhou para aquela região do Rio Jordão, e tudo aquilo ali devia ser a coisa mais linda, aquela campina maravilhosa, e ele falou, é para lá que eu vou. E ele foi para lá, e Abraão ficou no território mais desértico, na região, não é tão desértico, mas numa região menos bonita e menos farta do que para onde Ló foi. Ló foi justamente para onde era o território de Sodoma e Gomorra, se tornou um cidadão dessa cidade, e depois, diante de tudo que aconteceu, Deus destruiu essa cidade, e hoje, se você olha o mapa, se você visita Israel, a região onde seria Sodoma e Gomorra é o chamado de Mar Morto. É um lugar extremamente salgado, muito abaixo do nível do mar, onde o Rio Jordão, que é doce, deságua naquela região, e a água no Mar Morto é tão salgada, é 33% de sal. Então é extremamente salgado que o nosso corpo até tem dificuldade de afundar, né? Por conta da densidade da água. Não tem um ser vivo sequer, não tem nada ali. Ezequiel, quando ele vai fazer a profecia dele a respeito dessa região, ele fala que ali os pescadores voltarão a pescar. Mas como que vai pescar? Se você olha hoje ali, é um lugar totalmente morto. Não tem planta, não tem peixe, não tem nada. E isso se tornou assim, eu crendo, que é o juízo, quando Deus mandou a chuva de fogo
em enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e ali a mulher de Ló se tornou justamente uma estátua de sal, né, que foi que virou aquele território depois. Então, existem essas manifestações, essas teofanias na palavra de Deus, existem essas teofanias nos textos bíblicos. Eu olho para isso, eu não consigo ver outra pessoa senão Jesus. Melquisedeque, a Bíblia não apresenta um pai e uma mãe dele, não apresenta uma linhagem posterior, ele aparece rei de Salém, rei de paz, recebe o dízimo, recebe essa oferta com gratidão, abençoa a vida de Abraão, e depois ele parte o vinho, o pão. Meu Deus, isso aqui é Jesus. Ok? E essa história de Abraão, depois na sequência, o texto ele vai caminhar para a história de Isaac. E Isaac é uma história controversa, todas as histórias são controversas, inclusive a história de Abraão, de Isaac e Jacó. O único personagem que você vai encontrar aqui que realmente se destaca por a Bíblia não citar falhas, olha o que eu estou falando, a Bíblia não cita falhas de José. Então, José e Daniel são dois personagens do Antigo Testamento que a Bíblia não cita falha dele. Quer dizer que eles não tinham? Quer dizer que a Bíblia não fala, ok? Sem pecado, só Jesus. Então, mas Abraão com a esposa dele, meu Deus, Isaac, repetindo as coisas do pai, e enganando o pai, depois sendo enganado. Acho que Isaac foi enganado pelo pai. Jacó enganou o pai, né? Jacó que enganou Isaac, e depois sendo enganado, e todas as atitudes dele, né? Deles são controversas, são difíceis da gente olhar e falar, mas esses são os patriarcas? Por que Deus não levantou homens perfeitos? Porque não era a intenção. Você imagina que também, inclusive, Moisés está escrevendo para o povo no deserto, o povo vindo escravo, apresentando a identidade deles, para onde que agora vocês vão batalhar, vocês têm que saber quem vocês são, para vocês guardarem isso no coração. Então, é interessante que as pessoas se identificassem com Abraão, se identificassem com seu pai Isaac, se identificassem com o seu pai Jacó, que dava o nome para a nação de Israel. E é importante para nós hoje também, ver que Deus chama pessoas falhas mesmo, para se tornarem homens grandes. E nós olhamos e vemos, que bom que Deus é assim, que bom que Deus funciona dessa parte, que bom que Deus raciocina dessa forma, que isso traz paz para o nosso coração, porque nós somos pecadores, somos falhos, lutamos com o nosso pecado, lutamos com a nossa dificuldade, e nós temos um Deus amoroso que olha para nós e perdoa os nossos pecados através de Jesus. Glória a Deus por isso. E Jacó que começa enganando o pai, maldade, né? Enganando o pai velho, cego. E ele engana, e é uma coisa que ele carrega pela vida dele inteira depois. Ele engana e depois ele é enganado pelo sogro, é enganado por todo mundo, né? Até pela esposa dele, que leva as imagens de escultura do pai. Ele é enganado por todo mundo. A vida dele foi isso, né? Uma vida de muita luta, de muita dificuldade. Nada foi fácil para Jacó. No entanto, Jacó teve seus filhos, e dos seus filhos vieram as tribos, e através dessas tribos se formou a nação de Israel. Uma coisa muito linda que a gente olha para isso tudo, para Abraão, Isaac e Jacó, e a gente observa que cada um tem uma característica muito forte. Abraão, o pai da fé, Abraão por crer em Deus naquele contexto e permanecer sustentando a sua fé, crendo no Senhor, crendo no que Deus estava dando a ele. Isaac, ele é chamado de, ele é caracterizado pela obediência, ele é enfatizado na obediência. Você imagina, né? A gente falou isso na nossa aula presencial de Gênesis. Você imagina que Isaac, quantos anos ele tinha? Talvez um adolescente, entrando na juventude, e o pai dele fala, ele observa, ele vê a lenha, ele vê que vai ser feito um sacrifício, ele vê a faca, e ele fala assim: pai, está faltando alguma coisa aqui, o que nós vamos matar lá? Aí Abraão olha para ele e fala: filho, confia no pai, confia no que o pai vai fazer. E ele tivesse um pouquinho de sagacidade, de medo ali, de qualquer coisa que não fosse obediência, ele ia correr pelas montanhas, descer correndo, chegar lá na tenda da mãe e falar: mãe, pelo amor de Deus,
pai estava tentando me matar. E ele não, ele obedece, ele se sujeita em obediência. E Jacó, ele aponta muito para a luta. E essa fé, essa obediência e essa luta, e esses três patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, apontam para algo que é grande para nós. O Watchman Nee, em um dos seus livros, ele diz que Abraão, ele representa o pai para nós. Ele é o pai, ele é o início de todas as coisas. Abraão, ele apresenta e entrega para nós a fé que Abraão teve é um exemplo para a nossa fé, e ele transfere isso para nós através do seu exemplo. Isaac é o exemplo de obediência, é o filho sendo sacrificado pelo pai. O que não aconteceu com Isaac, aconteceu com Jesus depois de chegar até a morte, e Jesus através da morte de cruz, né? Mas os dois colocados sobre o madeiro, né? Isaac sobre o madeiro do sacrifício e Jesus sobre o madeiro da cruz. Os dois permanecendo em obediência e sustentando a sua obediência até o fim, porque a Bíblia não fala que Isaac ficou se debatendo quando Abraão estaria amarrando ele. Inclusive a Bíblia demonstra a cena de Isaac literalmente deitado e amarrado sobre o altar de sacrifício para ser morto. E a fé de Abraão, ela é tão grande, ela vai tão longe, que o livro de Hebreus, o texto de Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar dos nossos pais da fé, dos heróis da fé, ela fala que Abraão, ele cria que Deus poderia trazer Isaac de volta das cinzas. Então, Abraão não ia só matar, ele não estava esperando Deus impedir ele naquela hora de imolar. Abraão cria que ele ia queimar o filho dele inteiro. E de alguma forma ele ia descer aquela montanha com o filho dele do lado. Isso é fé, isso é alto demais. E Isaac ficar deitado e deixar tudo aquilo acontecer em obediência ao Pai, isso é a pessoa de Jesus Cristo. É isso que o Watchman Nee vai explorando. E como que Jacó aponta para o Espírito Santo, já que Abraão, Isaac e Jacó, e se um é o pai e outro é o filho, o Jacó seria o Espírito Santo. Porque Jacó sempre lutou. A vida de Jacó nunca foi fácil. A Jacó sempre lutou para alcançar aquele relacionamento, lutar para manter aquilo que ele recebeu. Jacó lutou para sustentar a palavra que ele tinha recebido. E o Espírito Santo, ele faz isso já há 2000 anos aqui na Terra. Ele já fazia isso antes, quando ele era apresentado no Antigo Testamento como Ruá. Ele faz isso hoje. Ele faz isso já nesses 2000 anos. Ele luta pela igreja. Ele luta pelos filhos de Deus. Ele luta pela noiva. E não é uma luta fácil, porque nós somos difíceis. Nós damos muito trabalho para o Espírito Santo. Nós clamamos pela manifestação e presença do Espírito Santo, mas quando ele faz presente, a gente começa a criticar e a gente acha que ele não precisaria se manifestar dessa forma tão assim, né? Poderia ser menos, talvez. Espírito Santo, mas Espírito Santo, você está fazendo isso, mas poxa, a gente podia pelo menos seguir o nosso cronograma. Espírito Santo, você está fazendo isso, mas poxa, deixa eu falar um pouquinho também. Por que isso, né? Entendeu? É uma luta em trazer a realidade sobrenatural de Deus para a nossa vida, e nós lutando como que a nossa carne, mas ao mesmo tempo querendo receber plenamente do Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E o Espírito Santo, ele intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo, ele esclarece as coisas do Pai para nós. É legal isso, esse raciocínio de Watchman Nee. Ele é completo, eu acho muito legal. A Bíblia é cheia dessas pessoas apontando para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é repleta da manifestação de Jesus na terra. A Bíblia é repleta da vontade do Pai de se relacionar, permanecendo na palavra dele de que ele iria se relacionar. Ele faz isso durante todos os homens da Bíblia. Deus insistindo no relacionamento. Deus permanecendo, porque ele disse que ia fazer e ele vai fazer. Deus se sustenta pela sua própria palavra. Nós temos essa parte do Gênesis, eu te encorajo a ler o texto, eu te encorajo a ler a Bíblia.
Não se satisfaça só com o que a gente fala. Não se satisfaça só com outros vídeos e outras mensagens que você tem assistido. Não se satisfaça só com o que você tem recebido mastigado de outras pessoas. Mas busque um relacionamento seu com Deus. Entre no seu quarto em secreto. O Deus que te vê em secreto te recompensará. Abra a sua Bíblia e leia ela disciplinadamente. Encontre. É difícil, você vai ter uma dificuldade de leitura em vários momentos, mas permaneça lendo, permaneça na sequência do texto, evite pular partes, comer partes, né? Mas permaneça, porque isso aqui é a palavra de Deus para nós. Pensa que qualquer cansaço, qualquer coisa, quando você estiver lendo, não é nada, comparado com tudo que Deus fez para nós, comparado com a grandeza desse Deus, da sua infinita grandeza, e Ele escolher homens para manifestar quem Ele é e a sua palavra para nós. Tudo o que aconteceu, quantas pessoas morreram na história para que essa palavra chegasse até nós, para que nós conhecêssemos a Deus através dessa forma. Ele sustentou todas essas coisas através da sua palavra, e a sua palavra sustentou tudo para que ela chegasse até nós. Que Deus possa te abençoar, que você queira conhecer mais a Deus, que você busque conhecer mais a Deus, que o Senhor se revele mais a você, que Ele traga novas revelações da palavra dEle, sem sair da palavra, né? Nós cremos que toda revelação que Deus traz para nós já está fundamentada na palavra dEle, que nós temos, e que Deus manifeste para você, e você creia nele, não só pelo que os outros dizem, mas pelo relacionamento que você tem com Ele. John Wesley falava isso, né? Mais importante do que conhecer a Deus pelo que nós lemos, estudamos, é nós termos um relacionamento, porque quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, não adianta alguém chegar contradizendo a Bíblia para você. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, não adianta ninguém chegar falando nada para você, porque o que você vive com Ele é muito maior do que qualquer palavra, do que qualquer outra coisa que alguém possa dizer. Que o Senhor te abençoe, que você se relacione muito com Ele, que você queira se relacionar mais com Ele, que Ele se revele mais para você e para a sua vida. Eu abençoo esse seu dia em nome de Jesus. Que Deus te guarde, tenha um bom tempo, e se Deus quiser mais tarde a gente vai ter o nosso culto, que você tenha um tempo de adoração e louvor e engrandecimento dEle, porque nós temos visto o quanto Ele é digno. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau.